Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. Meu nome é Caio, eu sou programador há mais de 8 anos, graduado pelo Instituto Federal de São Paulo, pós-graduado em Inteligência Artificial e Machine Learning, e você está no maior canal de Python e Django do Brasil. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do Mecha Jato, onde nós estamos desenvolvendo com Python e Django uma aplicação para oficinas mecânicas e lava-jato, como se fosse uma empresa tudo junto. Nós vamos atender as duas áreas, certo? Então vamos lá, pessoal. Na última aula, que se eu não me engano foi a aula 7, essa é a aula 8, e tá passando um carro de som aqui na minha rua, tá? Espero que isso não atrapalhe muito aqui no som. Mas beleza. O que nós fizemos? Nós trabalhamos aqui com a parte de serviços. Então nós criamos a URL de listar serviço, onde ela lista todos os serviços para que o gerente, os profissionais ali da empresa possa buscar, e nós temos também a parte de serviço, tá? Então ficou aqui duas coisas que tá claramente faltando para a gente desenvolver, tá? Eu vou executar aqui meu código, Python 3, manage.py run server, vou abrir aqui o meu Firefox, beleza, deixa eu acessar aqui, deixa eu trazer ele para cá, vou acessar aqui /serviço, /listar serviço. Ok? Então aqui o que falta desenvolver é a nossa barra de pesquisa, tá? Que a gente já falou na aula passada, só que isso aqui vai ficar para a próxima aula. O que a gente vai desenvolver aqui na aula de hoje é a parte da geração da ordem de serviço em PDF. Então o que vai acontecer? O que eu quero que aconteça? Aqui quando eu acesso uma ordem de serviço, então eu vou acessar aqui o arrumar carro do João Pablo, clico aqui, eu quero que tenha um botão onde eu possa clicar e seja gerado um PDF, que no caso seria uma ordem de serviço, para que ali o gerente, o funcionário daquela determinada empresa, possa fazer o download e imprimir ali em qualquer lugar, uma impressora qualquer e etc. Aí não é com a gente, tá ali, a gente vai entregar o PDF, aí onde ele vai imprimir, etc. Não importa, né? Beleza? Para que ele possa imprimir e entregar uma via para ele, uma via para o cliente, assim por diante, depende de como for o funcionamento ali da empresa, tá? Mas normalmente a ideia é que fique uma cópia para a empresa, ele imprima 2 vezes, fica uma cópia para a empresa e uma cópia para o cliente, tá bom? Então nós temos que trabalhar com essa parte da geração de PDFs. Vamos lá. O primeiro passo aqui que a gente precisa fazer, então, é criar uma URL. Então eu vou criar uma URL, que no caso seria a gerar ordem de serviço. Eu vou chamar aqui de gerar -os. Nós vamos ter as nossas views aqui, ponto gerar underline os. Então ele vai gerar uma ordem de serviço e gerar underline os. Criamos a nossa URL. Eu vou criar agora a nossa view, que é no caso a gerar os. Então def gerar os, ordem de serviço. E beleza, ela vai precisar da request e vai precisar também saber, olha, mas eu estou gerando uma ordem de serviço, mas de qual serviço? Eu preciso então de alguma coisa que referencia qual serviço. Poderia ser o ID e no caso aqui a gente já criou na última aula o identificador, então a gente vai receber ele, identificador. Aqui em urls.py a gente vai abrir aqui e no gerar OS a gente vai definir aqui que a gente vai receber na URL como parâmetro um str chamado identificador. Agora com isso a gente pode fazer o seguinte, vir aqui e pegar aqui serviço vai ser igual a getObjectOr404, que a gente já importou na última aula, né? Vocês já sabem a importância disso. Eu vou vir aqui passar a model na qual eu vou me referir, e no caso eu vou buscar o serviço onde o identificador seja igual ao identificador que eu recebi como parâmetro da URL. Vou dar só por enquanto um HTTP response para a gente testar em identificador, só para ver se a gente está conseguindo acessar essa URL, tá bom? Mas agora eu quero que tenha um botão aqui dentro dessa página, a gente vai estilizar futuramente, tá? A gente já se preocupa com isso, onde eu possa clicar e aí sim abra aquela URL. Então aqui em serviço, eu vou vir aqui, colocar em qualquer lugar, tá bom, pessoal? Depois a gente coloca num lugar um pouco melhor, a gente pensa na interface, etc. Vou criar aqui uma tag de redirecionamento, que daqui a pouco a gente estiliza como um botão também. Vou colocar aqui gerar os, e aqui no href eu vou redirecionar para uma URL chamada gerar os, que a gente acabou de criar, gerar underline os, e eu vou precisar passar como parâmetro aqui o seguinte, eu já recebi aqui serviço, então posso passar apenas serviço.identificador. Fazendo isso, quando eu acessar aqui meu Firefox e pressionar o F5, eu tenho aqui meu botão, clico nele, ele me redirecionou para a URL, está funcionando.
O que a gente precisa agora é trabalhar com a parte de geração de PDF. Aqui tem duas formas, eu vou mostrar para vocês como que poderia ser essas duas formas da gente desenvolver, tá? A primeira forma é ele clicar no gerar OS e o próprio navegador abrir o PDF ali no navegador, aí ele decide se vai baixar ou quando ele clicar em gerar OS é feito o download automaticamente. Eu vou mostrar para vocês as duas formas, é uma pequena diferença no código, praticamente irrelevante, tá? Menos de uma linha a gente consegue diferenciar essas duas formas, tá? Então a forma que eu vou ensinar para vocês aqui serão essas duas hoje, ou a gente abre o PDF no navegador ou faz o download automático assim que ele clica no botão gerar OS. Então ele não vai ser redirecionado para uma tela, e etc, não vai ter que clicar em mais nada, o PDF vai estar pronto para ele, ou no navegador ou ali em download, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu preciso trabalhar com a parte de geração de PDFs. Existem inúmeras formas de fazer isso com Python, tá? Eu utilizava algumas outras bibliotecas, mas eu mudei recentemente para FPDF. Tá? Eu não tinha utilizado anteriormente, eu tive que trabalhar na criação de ordens de serviço, só que lá da Pythonando, na parte ali da nossa plataforma, eu acabei utilizando o FPDF só para dar uma testada e eu gostei bastante. Então eu achei que ele resolve alguns problemas que outras bibliotecas que eu já utilizava acabava tendo, tá? Então eu vou continuar aqui utilizando o FPDF na aula de hoje, uma biblioteca que aparentemente para mim a melhor atualmente para a criação de PDFs com Python, tá? Que é obviamente melhor ou pior, como eu já disse em várias aulas aqui, é sempre relativo, tá? Na minha opinião, ela está resolvendo os meus problemas de forma um pouco melhor. Então vamos trabalhar aqui com ela. O que a gente vai fazer? Pip install fpdf. Beleza, foi feita a instalação e agora eu posso fazer from fpdf import fpdf. Então aqui a gente está importando a classe, tá? Esse FPDF aqui é uma classe da biblioteca FPDF, então a gente vai precisar instanciar ela. Então a primeira coisa para gerar o PDF é instanciar a classe FPDF. Vou chamar aqui a minha variável que será instanciada de PDF e vai ser igual a FPDF. Beleza. Agora temos uma instância de FPDF. A primeira coisa para gerar um PDF com essa biblioteca é criar uma página. Então precisamos criar uma página aqui dentro desse PDF. No caso, nesse nosso exercício aqui de hoje, dentro desse projeto, a gente vai precisar apenas de uma página, já que é uma única ordem de serviço, tá? Então eu vou dar um pdf.add_page. Beleza, adicionamos uma página. Agora, tudo que eu colocar daqui até salvar o arquivo ou adicionar uma nova página vai ficar dentro dessa página, tá? E eu preciso definir algumas outras configurações antes de começar a escrever dentro desse PDF. Eu preciso setar a fonte que será utilizada para escrever coisas dentro desse PDF, tá bom? Aqui existem duas formas de você fazer isso. Ou você utiliza fontes que são padrões, tá? Então, por exemplo, o Arial, o Roboto, essas fontes mais utilizadas, você consegue simplesmente passar como parâmetro, que o FPDF já vai ter ela ali internamente, você vai conseguir trabalhar. Agora, se você for utilizar uma fonte muito específica para o seu PDF, você vai precisar baixar essa fonte, como um da fonte, por exemplo, tem vários sites aí que você consegue encontrar fontes para downloads, e aí armazenar dentro dos arquivos estáticos, ler isso e passar aqui para o FPDF, tá bom? Mas no caso aqui, vamos utilizar um set fonte aqui mesmo, set fonte de Arial, para a gente não precisar fazer todo esse trabalho, tá? Aqui eu preciso passar aqui como que vai ser o formato, se vai ser um regular, se vai ser bold, se vai ser um itálico. No caso aqui eu quero que seja um bold e depois preciso passar o font size, o tamanho dessa fonte. Aqui a gente tem que passar como número inteiro, então sem aspas eu vou passar aqui um 16, tá bom? Definimos aqui a fonte e agora a gente pode definir a cor de fundo. Tá? Eu quero definir aqui como um cinza, vai ser a cor de fundo não da página. Agora a gente vai definir a cor de fundo das células, porque eu vou criar uma tabela. Então nós percebemos aqui que nós temos algumas coisas, como por exemplo a categoria da manutenção, que tem várias, então eu preciso criar uma tabela para isso. Eu quero criar uma tabela e não simplesmente jogar os dados como um texto qualquer. Então eu quero ter bordas, cores de fundo e etc. Então eu vou definir aqui uma cor de fundo para essa nossa tabela que a gente vai criar. Eu vou definir aqui então pdf.set_fill_color. E vou passar aqui um 240,240,240. Vou passar um cinza, tá bom? Agora eu vou vir aqui dar um pdf.cell. Ele vai ser capaz de criar células, é como se fosse uma tabela. Ele vai escrever um elemento com bordas e uma cor de fundo se a gente desejar, certo? Esse cell, eu já até deixei aberto aqui, ele tem alguns parâmetros importantes que a gente precisa passar.
O primeiro deles aqui é o W e o H, onde a gente vai definir a altura e largura dessa determinada coluna, né, dessa determinada célula, vamos chamar de célula, tá? Ele depois tem que passar o border, que pode ser 0 ou 1, então no caso 0, ele não vai criar uma borda, é como se a gente colocasse lá no CSS border none, tá? Então o 0 ele não coloca borda, e o 1 ele coloca borda. Depois nós temos aqui o LN ele vai referenciar se a gente deve passar a célula que vai ser escrita para a próxima linha ou não, beleza? A gente pode passar 0, 1 ou 2 também. Nós temos o align a gente pode passar LCOR, que no caso seria L para a esquerda, a gente vai centralizar ali a esquerda, tá? O C ficaria no centro, né? E o R de right a gente definiria a direita. E o fill aqui, ele é true ou false, tá? Então, se a gente passar false, ele não vai ter cor de fundo. Se a gente passar true, ele tem uma cor de fundo. E o valor padrão dele é false, ou seja, se a gente não passar nada ali para ele, ele não vai ter uma cor de fundo, tá bom? Beleza, esses daqui são os parâmetros que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá? Voltando aqui para o nosso VS Code, o que a gente vai fazer? Então, aqui no céu, eu vou definir aqui alguns valores, né? Então, primeiro, vamos definir altura e largura. Eu quero definir aqui uns 35 e 10, tá? Eu já andei fazendo alguns PDF. Criar um PDF, estilizar um PDF acaba sendo bastante tentativa e erro, tá? Então, eu já fiz algumas tentativas aqui, mais ou menos, tá? Obviamente, não ficou a coisa mais bonita do mundo, tá? Não sou designer e etc. Mas tentei fazer algo minimamente agradável aos nossos olhos, tá? Então, aqui eu defini o 35 e o 10. Como altura e largura, é meio por teste. Se você quiser fazer um design um pouquinho diferente, vai testando. Ah, coloquei um valor, ficou muito grande, não gostei, ficou meio feio. Ah, muda, não gostei dessa fonte. Vai trocando, bem tentativa e erro aqui pra gente, tá bom? E a gente tem que escrever o título, o que vai ser inserido no PDF, né? No caso, cliente. E 2 pontos. Ok? Agora, a gente precisa passar aqui se ele vai ter borda ou não. Eu quero que tenha borda, beleza? Ele vai passar para a próxima linha? Não. Ele vai ficar alinhado como? Eu quero que ele fique alinhado à esquerda e eu quero que ele tenha cor de fundo, tá bom? Beleza, então definimos aqui a célula escrita cliente. Ok, beleza. Agora, eu vou definir aqui 0 e 10. E agora, aqui, em vez de eu escrever cliente, eu vou colocar o nome do cliente de fato. Então, eu vou colocar um F aqui, beleza? Para formatar esse string e vou acessar serviço.cliente.nome. Então, no caso, o serviço, ele tem aqui o campo cliente, que no caso é uma foreign key, e o cliente, ele tem um nome. Então, a gente vai acessar essa propriedade aqui do serviço. Por isso que a gente precisa buscar o serviço aqui na linha 30. Tá bom? Beleza, agora a gente vamos listar as manutenções. Então, nós temos aqui uma lista de manutenções. Então, vai ter lá troca de óleo, lavagem do carro, um monte de coisa, os serviços ali que a gente pré-estabeleceu, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui mais uma, pdf.cell. Vou definir aqui 35 e 10 novamente, 35 e 10 novamente. Vou escrever aqui, manutenções, 2 pontos. Beleza, aqui vai ser 1. Vai ser 0. Aqui, na verdade, eu quero que passe para a próxima, né? Então, vai ser 1 também. 1, 0, L e 1, porque eu quero que tenha cor de fundo também. E agora, aqui vai ter que ser um pouquinho diferente. Aqui eu vou precisar... vai ter que deixar isso daqui dinâmico. Por quê? Dependendo da ordem de serviço diferente, eu tenho uma quantidade de manutenções para serem feitas diferentes. Então, por exemplo, o João chegou lá com o carro e ele vai ter apenas que lavar o carro. Então, é uma ordem de serviço para uma manutenção. Agora, se o João precisa lavar o carro, consertar os pneus, trocar a embreagem e trocar óleo do motor, já são 4 coisas. Então, eu preciso deixar esse meu PDF dinâmico. Para fazer isso, eu vou fazer um for manutenção e eu vou passar aqui serviço.categoria manutenção.all, tá? Então, eu vou iterar sobre todas as categorias daquele serviço que eu estou acessando. Então, no caso, quando eu clicar aqui em gerar OS, eu estou acessando esse serviço. Esse serviço tem ali uma quantidade de categorias de ordens de manutenções. Então, trocar de óleo, etc. Seja 1, 2 ou 3, não importa, a gente vai estar dentro de um for. A gente vai rodar esse for independente da quantidade de categorias de manutenção que ele tem ali, beleza? E aqui dentro desse for, a gente vai colocar um pdf.cell. A gente coloca 0 e 10 para ele ficar igual isso daqui, né? Que no caso vai ficar embaixo de cliente. Beleza, vou colocar aqui um F para formatar uma string. Vou colocar um tracinho para deixar meio separado. E agora eu acesso o quê? Manutenção, ponto, título. Manutenção... Aqui eu escrevi errado. Por que ele não está indo? Ah, aqui faltou uma vírgula. Beleza. Manutenção.título. Porque nós temos aqui
Models, eu tenho aqui o categoria manutenção, tá? Que é o que a gente já acessou aqui, ó, categoria manutenção, e ele me trouxe todos os objetos de categoria manutenção, que no caso é um Manage Many Field com categoria manutenção, então eu tenho o título e o preço. No caso, eu estou acessando o título, tá bom? Beleza, defini isso daqui, agora a gente pode dar continuidade. Beleza, eu quero que tenha a borda, o LN1 também, o Align L, e eu quero aqui o Fill como 1 também, para a gente pintar isso daqui com a cor que a gente definiu aqui no Set Fill Color. Beleza? Isso daqui acredito que já resolva o problema. E podemos fazer um teste aqui. Vamos colocar um pdf.output, senão a gente fizer tudo output. Se a gente fizer tudo de uma única vez, sabe? Tipo, aí depois o PDF sai tudo torto, sabe? Uma coisa em cima da outra. Então vamos aos poucos, vamos fazer isso daqui e depois a gente continua com os outros dados, só para ver se está certo. Vamos passar aqui um os.pdf para salvar e vamos dar um run server aqui. Beleza, acessando o nosso Firefox, pressionando o F5, quando eu clicar em gerar OS, teoricamente, se eu vim aqui na raiz do meu projeto, é para ter algo salvo aqui. Beleza, os.pdf, vamos ver como é que tá. Ah, tá, beleza. Temos dois problemas aqui. Ele não ficou, ele ficou aqui nesse canto, né? E aqui ele ficou com o TO, né? E não o trocar óleo. Então aqui, em vez de colocar ponto título, eu vou colocar ponto get underline título underline display e abrir e fechar parênteses. Isso daqui provavelmente vai resolver o problema do TO. Beleza, vamos abrir aqui a OS novamente, a ordem de serviço. Aqui eu preciso fechar ela e recarregar. Beleza? Agora sim, troca de óleo e balanceamento. Agora, por que ele não ficou? Ah, tá. Aqui, se a gente não colocar, a gente vai ter que colocar uma célula vazia, uma célula em branco, né? Vamos colocar um pdf.cell de 3510, como se a gente tivesse, porque o problema está sendo assim, a gente sempre tinha cliente e o nome do cliente, manutenções e aqui o nome da manutenção. Aqui eu quero que fique em branco e embaixo o balanceamento, como se fosse uma continuidade de manutenção. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um 3010, e aqui eu vou colocar uma string vazia, e eu vou colocar 0 para tudo, tá? E como não tem nada, eu não preciso colocar o alinhamento. Então, se eu der um F5 lá na página, eu acho que isso daqui vai ficar bom. Vamos vir aqui, voltar para cá, abrir o PDF. Isso, perfeito, exatamente isso que eu precisava. Ó. Então, aqui fica em branco, tá? A gente não tem aqui o balanceamento com escrito manutenções de novo, ou escrito balanceamento aqui alinhado logo no centro, tá? Então, cria uma célula vazia aqui, tá bom? Beleza. Feito isso, a gente pode partir para a próxima. Que as próximas informações aqui que a gente precisa, a gente vai ter que colocar data de início e data de entrega, né? Acho que são coisas importantes para uma ordem de serviço, que é um compromisso que a empresa tem de entregar num determinado horário, então isso a empresa sempre tem que dar para o cliente. Então, cell 3510 novamente, para ficar ali bem no comecinho. E eu vou colocar aqui data de início, 2 pontos. Aqui eu vou colocar 10L e 1, beleza? E agora eu coloco, de fato, a data do serviço ali. Então, PDF, e aqui eu vou trocar um F. Beleza? E aqui eu vou colocar, entre aspas, serviço.data underline início. Ok, aqui eu troco para 1. Ok, e acho que tá certo, né? Data de início, vamos fazer a mesma coisa para a data de entrega. Data de entrega. Ok. E aqui eu troco para data underline entrega. E por final, vamos só colocar o protocolo. Dá um Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente coloca o protocolo. Protocolo. E aqui eu vou colocar serviço.protocole. No meu caso aqui eu coloquei protocole, tá? Eu já estou falando isso em algumas aulas seguidas. No de vocês, se vocês corrigiram, coloque protocolo. Beleza. Com isso, eu acho que o PDF vai estar legal. Vamos vir aqui no Firefox. Vim para cá. Abrir aqui novamente, os.pdf. E beleza. Tá, quebrou tudo aqui. Por que isso daqui quebrou? Tá, isso daqui tinha que estar de cá. Ah, tá. O que acontece? Eu só preciso colocar
No último, eu tenho, ó, o troca de óleo. Depois do troca de óleo, eu preciso colocar um espaço em branco. Depois do balanceamento, que é o último, eu já não tenho que colocar essa célula em branco. E o que eu estou fazendo? Mesmo quando é a última manutenção, eu estou criando uma célula em branco. Então, o que eu fiz no meu código aqui? Se a gente observar aqui em Views, ó, eu escrevi aqui o troca de óleo, beleza, escrevi o troca de óleo, criei uma célula em branco, que é esse espacinho aqui que eu estou passando o mouse. Escrevi, aí beleza, criei a célula em branco, aí depois eu volto para cá. Escrevi o manutenção, escrevi o balanceamento, beleza. E agora no balanceamento eu não precisava dessa célula em branco, porque agora volta para o data do início, né? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se é a última iteração do for. Vamos utilizar aqui um enumerate, então enumerate. E a gente vai passar, vamos criar uma variável aqui para a gente não ter que repetir código, né? Categorias manutenção vai ser igual a isso daqui, ó. Beleza, Ctrl X vai ser igual a isso daqui. E agora a gente coloca dentro do enumerate isso daqui. E agora a gente dá um i vírgula manutenção para a gente receber aqui agora a posição. Então, eu vou colocar essa célula aqui em branco somente se... Note, se não for a última iteração do for. Se for a última vez que o for está rodando, eu não preciso criar a célula em branco. Então, eu posso fazer, se o i não for igual, né? Então, por isso do not ali. Então, not i igual, além. E agora eu passo aqui o categoria manutenção, ponto all. Ah, a gente já está dando ponto all ali em cima, então a gente não precisa. Se isso daqui, se o i for igual além disso daqui, menos 1. Isso daqui funciona. Aí eu adiciono o pdf.cell, caso contrário, não. Beleza? Aparentemente faz sentido essa lógica que a gente desenvolveu. Dou um F5, volto para o VS Code, venho para cá e beleza, agora sim. Tá só essa última aqui que ficou meio estranha, né, do protocolo, hein? Ah, tá, aqui é 0,10, né? Coloquei várias aqui errado, quero que vá até o final. Beleza, agora sim. E eu vou diminuir um pouquinho essa fonte que eu achei muito grande. Vamos colocar um 14. Beleza, vamos dar um F5 aqui. Voltamos para cá e abrimos o PDF. Beleza, agora sim. Tá, ou eu tenho que aumentar esse espaço aqui, porque o data de entrega ficou um pouco comido, ou a entrega não apareceu, né? Ou eu diminuo a fonte. Eu acho que se eu aumentar isso daqui, vai faltar para cá no final. Então, eu vou diminuir um pouco a fonte, que a fonte ainda está muito grande. Então, vamos vir aqui, passar uns 12. 12 eu acho que vai ficar legal. Beleza. Vamos voltar para o VS Code, os.pdf. Agora sim. Acho que não ficou nem muito grande, nem muito pequeno. E ficou bem claro aqui a parte de manutenções, né? Então, eu tenho aqui o manutenções, troca de óleo e balanceamento. A gente pode colocar um total também. Acho que ficaria legal, né? Vou deixar a parte de colocar o preço total com vocês. Tá? Bem simples, basicamente vocês vão ter que criar uma nova célula, preço total, e aqui em vez de colocar serviço.protocolo, vocês colocam o total do serviço, que a gente já desenvolveu uma funcionalidade para isso aqui em serviço, que é o preço total. Tá? Então fica aí para vocês esse desafio de colocar o preço, tá bom? O preço total da ordem de serviço, que o preço também é algo importante para ter. Certo? Então, eu acho que é isso. Ficou até que legal o nosso PDF. Obviamente, não vamos nos preocupar aqui em deixar o PDF mais bonito do mundo, tá bom? Vamos colocar as informações importantes, nome do cliente, data de início, data de entrega. Seria interessante ter o nome da empresa também, né? Se vocês acharem interessante, podem colocar o nome da empresa aqui no PDF, CNPJ. Mas aqui a gente tá em uma empresa fictícia, né? Então, a gente não tá colocando nada do tipo. Beleza, acho que isso daqui é o suficiente para o PDF. Agora, nós temos um probleminha, tá? Por quê? Quando eu venho aqui, volto aqui, dou um F5 e gerar OS, ele me mostra um código aqui e o PDF não é exibido pro gerente, pro funcionário ali da loja que está usando a aplicação. Ela é salva internamente ali no meu VS Code, no meu servidor, que não é isso que eu quero, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai salvar isso daqui em memória, tá? A gente vai ter que fazer algumas outras coisinhas. Então, vamos criar aqui, ó, uma variável chamada PDF underline content. E a gente falar que é igual a pdf.output. Falar, mas Caio, você vai salvar? Sim, eu vou salvar. Só vou passar o parâmetro dest, tá? E eu vou passar o parâmetro s aqui. Então, eu quero salvar isso daqui em memória. Eu não vou passar um nome de PDF, ponto alguma coisa. Eu vou falar, olha, salva o PDF para mim, só que salva em memória, tá bom? E eu vou converter isso daqui. Tá, acho que não vai precisar, né? Para latim 1. Provavelmente não, nem o TF8. Acredito que não, tá? Se precisar, a gente faz essa conversão. Tá, só que isso daqui,
o Django não entende, a gente não consegue fazer devolver uma requisição HTTP com isso daqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer como se eu estivesse lendo de fato um arquivo, porque nós vamos utilizar o file response do Django. Então, tem o HTTP response e tem o file response. O file response nada mais é que um HTTP response, tá bom? Só que vai enviar aqui um arquivo, tá? Então, o file response herda de stream HTTP response, que herda de HTTP response base, tá bom? Então, no final de tudo é uma resposta HTTP, só que o Django já implementou aqui algumas coisas para facilitar para a gente conseguir enviar direto o arquivo, tá bom? Na devolução. Então, aqui nesse meu file response, eu preciso passar aqui, o primeiro parâmetro é o arquivo de fato. Só que os bytes do arquivo é em bytes, tá bom? Então, quando a gente faz... Se eu tivesse salvo o meu arquivo lá nos arquivos de mídia, por exemplo, ou em uma pasta temporária, eu faria o if, open, tal, aqui o caminho do arquivo, vírgula, RB. E travou aqui? Eita. Para mim travou tudo. Até minha câmera aqui no meu... Pessoal, tem alguém aí? Ah, tá, voltou. Beleza. Eu pergunto se tem alguém aqui, sendo que não nem é uma live. Beleza, eu passaria aqui o RB, e no caso o RB aqui a gente estaria abrindo no modo bytes, então a gente buscaria os bytes do arquivo, faria aqui um ARC, e aqui eu passaria o ARC para o meu file response, tá? Então eu preciso passar os bytes. Só que eu não tenho os bytes desse arquivo ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse PDF content e vou utilizar o I/O do Python. Então from I/O import bytes I/O para a gente ter aqui o arquivo em bytes diretamente carregado de memória, tá? A gente não vai salvar e precisar ler depois. Então eu faço aqui um PDF underline bytes, vai ser igual a bytes I/O, e eu passo aqui o PDF content. Passando isso, eu passo aqui o PDF bytes aqui para dentro, vou dar um vírgula, e aqui eu preciso passar o que de parâmetro? A gente precisa passar o nome do arquivo, né? File name. Aqui vai ser o os.pdf. A gente poderia até colocar o protocolo aqui, se vocês acham interessante concatenar aqui os, traço, e aí sim o protocolo. Vocês podem fazer isso com serviço.protocolo, no meu caso protocolo, né? Beleza, isso daqui provavelmente vai resolver grandes partes dos meus problemas. Dou um F5, clico em gerar OS, isso daqui não funcionou. Falou que bytes required str. Ah, tá, a gente vai precisar codificar isso daqui sim. A gente vai ter que dar um ponto encode nisso daqui. Encode. Vamos converter para latim 1. Beleza. Aqui, isso daqui me devolveu um str, tá? Então eu preciso codificar isso daqui em bytes. Aí sim, agora sim. Então, beleza, eu tenho aqui, tô lá. Aí o funcionário aqui, o gerente chegou, beleza. Ah, vamos ver aqui o carro do João. Beleza, João, você pediu a ordem de serviço, eu vou imprimir para você. Ele clica em gerar OS e beleza, tá aqui a ordem de serviço. Ele pode vir aqui no navegador dele, vir aqui imprimir, selecionar a impressora e aí por diante é com ele, tá bom? Essa era a primeira forma que eu mostrei para vocês, mas pode ser que o usuário não queira sair dessa tela, porque ele saiu daqui, veio no PDF, ele baixou, quando ele quiser voltar para lá para fazer alguma coisa, ele tem que voltar, ou seja, depende, em alguns casos isso é uma forma boa de jogar direto o PDF ali no navegador, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, depende da necessidade da empresa, depende de como você conversou ali com aquela empresa e como que eles querem, tá? Então não depende só da gente, tá? Então nós precisamos saber das duas formas. Para que eu faça o download direto é muito simples, tá? A gente vai colocar aqui um parâmetro, a gente vai passar um as attachment, e aqui a gente vai colocar um vírgula e um true. Então, beleza. Aqui a gente simplesmente está falando que é para fazer o download direto. Vamos dar um F5 quando eu clico em gerar OS. Tá aqui, ele fez o download diretamente para mim, ó. Ele abriu o PDF, tá bom? Tudo bem, abriu o PDF, só que ele não saiu dessa guia e ele fez o download direto, tá? Então, se eu abrir aqui o meu gerenciador de arquivos, vim aqui em transferências, deixa eu vir aqui. Aqui tá o meu PDF, ele já fez o download diretamente para mim, tá? Provavelmente isso daqui vai estar no Firefox também, em downloads. Aqui, ó, o download já foi feito diretamente. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai até mostrar. Ó. Aqui, ó, os dois downloads foram feitos automaticamente
pelo Firefox. Isso daqui depende muito dos navegadores, tá? Como que os navegadores vão entender isso daqui. A gente está mandando aqui o asAttachment como informação da nossa resposta HTTP. Então o navegador fez uma requisição, a gente devolveu uma resposta HTTP. Dependendo dos navegadores, ele pode interpretar isso daqui de forma diferente. Então o Firefox ele interpreta que é para abrir o PDF em uma nova guia e fazer o download automaticamente. Vamos tentar pelo Chrome. Eu tenho quase certeza que no Chrome isso daqui funciona um pouquinho diferente. Ele não vai abrir o PDF, ele vai simplesmente baixar e deixar ali embaixo. Deixa eu tentar trazer aqui para vocês. Beleza, 127 barra serviço, beleza. Listar, underline, serviço. Um minuto, pessoal, tô só abrindo aqui no Chrome. Serviço, beleza. Então eu tô aqui. Tudo mais, etc. Arrumar carro do João. Quando eu clico aqui, ele vai vir. Quando eu clicar em gerar OS, olha só, o Chrome já se comportou de uma forma um pouco diferente. Ele não abriu o PDF em uma outra aba como o Firefox fez. O Chrome simplesmente abriu diretamente o PDF, ele fez o download diretamente e me mostrou aqui embaixo, tá? Então, são coisas um pouquinho diferentes. Obviamente, vai depender do navegador que o cliente estiver utilizando, mas funciona das duas formas. Cada navegador interpreta a resposta que a gente deu de uma forma diferente. O Firefox interpreta que o asAttachment ali é para ele abrir uma nova guia, fazer o download direto. O Chrome, ele não interpreta que ele precisa abrir uma nova guia do PDF, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Eu tenho um recado importante para dar para vocês aqui, que eu estava esquecendo já. Então agora eu tenho um recado muito importante para dar para vocês, pessoal, antes de eu finalizar essa aula aqui, é que a gente está desenvolvendo esse projeto aqui dentro do YouTube, o Mecha Jato, tá? Mas além desse projeto, a gente já desenvolveu vários projetos em eventos da Pythonando, projetos completos, todos com Python e Django, que foram projetos dentro de alguns eventos fechados, que levavam ali 7 dias para a gente concluir, e depois desses 7 dias, esses projetos eram retirados do ar. Então a gente já chegou a desenvolver um projeto para um sistema de delivery, a gente já chegou a desenvolver uma aplicação para nutricionista gerenciar seus pacientes, uma aplicação para adoção de pets, uma aplicação aqui para imobiliárias, uma aplicação para busca de empregos, e além de todas essas aplicações aqui que você vai ter a gravação dentro do Pythonando Programming Pathing, que é o nosso plano de assinatura, você vai ter 2 aulas por mês para aprofundar em um determinado assunto. Então a gente vai definir um determinado tema, como por exemplo ali é segurança com Django. Então a gente vai ter uma aula intensiva, seja ela de 2, 3, 4, 5 horas, o tempo que for necessário para a gente se aprofundar em um único tema da programação ali, seja relacionado, sempre relacionado com Python e principalmente com o desenvolvimento web com Python e Django, tá bom, pessoal? Tudo que envolve esse mundo, tá? Nós já temos 3 aulas decididas, quais serão? A primeira aula será tudo sobre programação distribuída e sistema de mensageria. Então a gente vai falar sobre RabbitMQ, Reg, Celery, e etc. Então a gente vai aprofundar nesse determinado tema. Nós vamos nos aprofundar também como que funciona redes neurais por debaixo dos panos e nós vamos falar também sobre segurança com Django. As 3 primeiras aulas do Pythonando Programming Pathing já estão decididas e serão essas, tá? E obviamente nos próximos meses, porque são 2 aulas por mês, tá? Isso aí praticamente infinito, enquanto você continuar na sua assinatura, que você pode cancelar quando você quiser, sempre terá 2 aulas novas todos os meses sobre um determinado tópico para você entrar. Quero deixar claro que isso daqui não é a Python Full, tá bom, pessoal? A Python Full é o nosso curso completo de Python e Django, onde você terá acesso a mais de 630 aulas, mais de 40 módulos. É lá onde você terá absolutamente tudo que você precisa para conseguir a sua primeira vaga como dev. Lá é tudo separado em módulos, tem aula sobre todos os tópicos que você precisa saber, desde o básico sobre Python até conceitos avançados de Django, tá bom? Mas eu sei que tem gente que não tá dentro da Python Full, porque não conseguiu entrar na última turma e as vagas estão encerradas e quer continuar aprendendo até que a próxima turma da Python Full possa se abrir, que a gente vai abrir provavelmente uma nova turma da Python Full em abril, tá? Já que a Python Full é o nosso curso completo. Além de tudo isso que eu falei, você tem acesso a reuniões com professores. Então você vem aqui na nossa plataforma, vai lá, marca uma reunião, a gente entra junto pra gente tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Tem acesso a análise de código, evento entre alunos, como maratonas de programação, code challenges, etc. Então assim, a Python Full é o nosso curso completo. Eu quero deixar claro porque tinha algumas pessoas confundindo que isso daqui poderia ser a Python Full e não é, não está nem perto disso, tá bom? A Python Full é um curso, isso daqui é um programa de assinatura que vai te dar acesso a mais de 6 projetos, seja os projetos que nós já desenvolvemos e foram retirados do ar, e projetos futuros que a gente venha desenvolver em eventos e sejam retirados do ar futuramente também, além dessas 2 aulas exclusivas todos os meses, tá bom? Então é um programa bem completo para você criar um portfólio, para você começar a desenvolver projetos com Python e Django, independente do seu nível, você consegue acompanhar esses projetos, mas não é a Python Full, não é um curso, tá bom? Beleza? Então é isso, se você tem interesse em ter acesso a todos esses projetos, desenvolver todos esses projetos junto comigo, com Python,
Python, Django e as 2 aulas mensais ali intensivas pra gente se aprofundar em determinado assunto, assina aqui a Pythonando Programming Path, que a gente tá numa promoção de R$ 67,90, que seria o valor original, que como a gente tá lançando agora esse programa, a gente vai lançar por apenas R$ 37,90 e não é R$ 37,90 nos primeiros meses, tá bom, pessoal? Assim que você assina por R$ 37,90, até que você cancele, beleza? E você terá vitalício, se você nunca cancelar, será vitalício por R$ 37,90, esse valor nunca irá aumentar pra você, tá bom, pessoal? Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês, espero que esteja gostando aqui do projeto do Mecajato, um projeto bem legal, tá? Começamos a desenvolver aqui bastante coisa, na próxima aula a gente vai melhorar um pouquinho mais essa interface aqui do serviço, tem bastante coisa pra gente colocar aqui dentro, tá bom? Trabalhamos a parte com a geração do PDF aqui, e também nós temos que trabalhar ali com a parte de busca que a gente já ficou devendo na próxima aula, na próxima aula, eu já falei pra vocês que a gente tinha que desenvolver na aula passada. Então é isso, pessoal, agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente, um abraço e até a próxima, fui!